Nos últimos dias, tivemos os primeiros vislumbres do que será o grid da temporada atual da Fórmula 1, com algumas equipes apresentando seus novos carros, entre elas a McLaren, a Williams, a Stake, Alpine e Haas. Com um detalhe ficando claro para todos: a falta de pintura, que já era um problema sério na temporada passada, mas que agora aparenta que ficará ainda pior, chegando a níveis extremos de falta de pintura. Afinal, se analisarmos os lançamentos, primeiro a McLaren deixou de lado algumas das cores que usava até 2023 e apresentou uma pintura apenas laranja e preta. Depois a Haas, que apresentou uma versão digital de sua pintura, onde em 2023 já tinha um carro bem escuro, mas com alguns detalhes em branco que a diferenciavam, agora retirou ainda mais desse branco e substituiu também pelo preto, como fica bem visível no bico do carro, por exemplo. Logo após, a Williams foi mais conservadora em seu visual, mas ao invés de trazer um carro com cores mais vivas, também optou por escurecer ainda mais o visual em comparação com 2023, com mais partes de fibra de carbono expostas e tons mais escuros de azul complementando esse visual. Indo para a Stake, que em 2023 já tinha um carro escuro, vimos agora uma combinação do verde com o preto, com as partes escuras bastante presentes. Um visual que difere um pouco das outras devido à cor extremamente chamativa que escolheu com esse verde, graças à sua nova patrocinadora, o que mesmo assim não salva a equipe de ter um carro escuro. A última que apresentou seu visual até agora foi a Alpine, que até 2023 tinha um carro aceitavelmente colorido, com o azul e o rosa chamando bastante atenção. Mas agora o carro é praticamente preto, com mínimos detalhes seguindo as cores da equipe, e nem a segunda pintura, chamada de pintura rosa em homenagem à patrocinadora BWT, não teve quase nada de rosa, e mesmo sendo um carro bonito, gerou muitos comentários negativos. Afinal, dos carros que restam ser apresentados, a Red Bull deve continuar escura como sempre, a Mercedes dificilmente deixará a cor preta de lado, a Aston Martin também não é o carro mais claro do grid, restando a Ferrari e a Vicarb quebrarem um pouco dessa tendência e mostrarem carros que realmente tenham cores para essa temporada. Até me conte nos comentários o que você pensa sobre esses visuais escuros e sombrios dos carros atuais, tem curtido? Ou acha que não está tão legal assim, tá passando do limite um pouco? Com tudo isso, a grande questão é qual o motivo para as equipes optarem por esses visuais escuros, cheios de fibra de carbono exposta para todo lado? É alguma tendência visual dos carros esportivos? E o que a Fórmula 1 pensa sobre isso? Teremos alguma solução para o futuro? Bom, falando sobre uma tendência visual, não é exatamente esse o motivo das equipes optarem pelo preto. Como já falamos em detalhes em outros vídeos aqui no canal, essa escolha tem a ver com o limite de peso dos carros, com as equipes fazendo de tudo para deixá-los mais leves e, claro, um carro mais leve é um carro mais rápido, com cada parte de tinta retirado da pintura significando um tempo um pouco melhor na pista. Até parece bobeira retirar a pintura para economizar peso, mas informações indicam que um carro totalmente pintado tem o peso aumentado em cerca de 6 kg, o que pode deixar ele até 3 décimos mais lento por volta em relação ao carro sem pintura, o que justifica essas medidas extremas de algumas equipes, como a Alpine e a Mercedes, por exemplo. E inicialmente, as partes de fibra de carbono expostas eram bem interessantes, como vimos nos carros de 2022, dando um ar de esportividade a eles. Mas no nível que chegou atualmente, está ficando algo insustentável e muito em breve só teremos carros pretos no grid, com a tinta desaparecendo a cada temporada que passa. E essa tendência prejudica demais a experiência de quem assiste às corridas, principalmente na TV, já que durante a transmissão, por várias vezes é difícil distinguir quais carros estão disputando uma posição, com as cores que sempre foram marca registrada da Fórmula 1 se perdendo e os carros ficando cada vez mais genéricos em seu visual. Com isso, já começam a surgir sugestões de que a F1 pode tomar medidas para evitar ou acabar com os carros sem cores, provavelmente alterando algo no regulamento nas próximas temporadas, de uma forma a garantir que o peso da pintura esteja adicionado ao limite de peso do carro, talvez aumentando um pouco esse peso e obrigando as equipes a cobrirem boa parte do carro com tinta.
Dessa forma, a fibra de carbono voltaria a ser apenas um detalhe decorativo e não a parte principal do visual dos carros, o que deixaria o grid bem mais bonito, colorido e fácil de identificar cada carro durante uma corrida, como acontecia antigamente. Afinal, teremos uma McLaren totalmente laranja, uma Ferrari totalmente vermelha, a Mercedes talvez prata ou preta, a Alpine com bastante azul e rosa, uma Williams de azul escuro, a Haas branca e assim por diante. E uma mudança dessa também é extremamente interessante para a Liberty Media, detentora dos direitos da Fórmula 1, que quer deixar a categoria cada vez mais atrativa para o público e tem focado muito no espetáculo. O que com os carros iguais, escuros, correndo em circuitos noturnos, por exemplo, não é muito bonito para quem assiste, sendo bem mais vantajoso ter carros chamativos e cheios de vida, para que cada torcedor se identifique com sua equipe preferida. Essa história toda ainda deve dar mais alguns capítulos durante essa temporada, com expectativas de que em 2025 algo já seja alterado e que em 2026 exista alguma regra para cuidar especificamente dessa área, que embora não seja mais importante no que se trata do desempenho, é extremamente importante para nós torcedores que queremos vibrar durante as corridas e não ficar se confundindo ou forçando a vista para identificar qual carro está aparecendo na TV.